Aleluia. Vamos receber nossos apóstolos, que vai estar ministrando nosso coração nessa noite, falando da parte do Senhor, e certamente nós estaremos prontos para receber, amém? Diga assim comigo: eu recebo tudo que Deus vem trazer nesta noite para o meu casamento, para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Quem está abençoado aí nesta noite? Quem saiu abençoado ontem daqui? Glória a Deus. Quem saiu curado ontem aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Saímos daqui muito cheios da presença de Deus, foi algo muito tremendo. Aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E essa liberdade não é para nós, essa liberdade é para o Espírito. E ontem ele teve liberdade neste lugar, em nossas vidas. E eu saí daqui muito, muito feliz e impactado com tudo que Deus fez. Shalom, boa noite. Estamos aqui novamente, felizes. À medida com que a gente dá, a gente vai recebendo, né, filho? A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá. E a cada vez que a gente ministra casais, nós ficamos mais apaixonados um pelo outro, né? É muito bom porque o Senhor vai aperfeiçoando as nossas vidas. Então, eu tenho muita gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Eu quero encorajar você a abrir seu coração nessa noite. Às vezes a gente fica tão impactado com a presença de Deus, com aquilo que Deus fez, mas eu quero que você entenda que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Coloca a mão na direção do teu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, eu estou aqui e eu tenho certeza de que o Senhor também está. E o meu coração está aberto, meus ouvidos atentos e a minha mente está conectada ao Senhor. Eu estou preparado para receber a Tua palavra. Fala comigo. Diz assim para Ele: por favor, Senhor, fala comigo, no nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Eu amei a peça de Ruth. Aí eu falei para Ruth: Ruth, você nem sabia que iam falar de você o tempo todo. Rutinha, nossa Muito filha caçula. linda. Hoje ela veio conosco para conhecer e também com um grande desafio. Nós fomos abençoados para um congresso de pastores em São Paulo. Nós não podíamos ir, não tínhamos condições nenhuma para ir. E Deus, há umas 2 semanas atrás, nós fomos também, né, como esses 7 casais aqui, nós fomos abençoados com as passagens, eu e a apóstola. E nós saímos tão felizes, e a Ruth estava comigo, e Ruth falou: meu pai, eu também tenho que ir, porque vai ter um encontro para filhos de pastores. E os filhos de pastores sabem como é importante passarem por esses encontros de tratamento, de fortalecimento. E Ruth e Leonardo, eles estão na missão aí, no grande desafio para estarem lá conosco nesse encontro de pastores e filhos de pastores. E a Ruth aí está trabalhando, está vendendo, se virando nos joias, 30. está vendendo, fazendo brigadeiro, vendendo na escola, e alguns irmãos já abençoando. E ela falou: meu pai,
Eu tenho que ir, meu pai. Eu tenho que ir levar meus docinhos aí para ajudar na passagem, para ajudar nas nossas despesas, porque eu tenho que ir, eu preciso ir. É uma serva do Senhor, ministra na nossa igreja, ela toca, ela canta, ela serve, e nós estamos muito empolgados para que Deus nos envie como família e que a gente possa voltar mais fortalecido como família sacerdotal para poder estar ministrando muitas famílias aqui na nossa cidade. Então, esteja orando por nós, amém? Para que a gente possa cumprir essa meta e estarmos juntos como família nesse grande encontro. Mas eu queria também desafiar alguém aqui que recebeu uma cura ontem e sentiu no seu coração, no seu corpo, que o Senhor o tocou ou a tocou e foi curado. Tem alguém aqui que possa dar esse testemunho? Vem aqui à frente. Então, vem aqui falar comigo. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Eu quero saber. Eu achei que o pastor tinha subido. Rapidinho. A senhora recebeu a cura ontem? Qual foi a cura que o Senhor fez na sua vida ontem? Eu tenho um problema de... esqueci agora o nome, meu Deus. Eu tenho muita dor no corpo. Então, todo o meu corpo inflama. Fibromialgia. Aí meu corpo inflama ombro, joelho, as costas. Aí tem vezes que eu venho até pro culto, até com os braços inchados. Muitas vezes eu fico sentado o tempo todo. E esses 3 dias que eu vim, eu estava sentindo muita dor aqui. E estava muito inchado. Mesmo assim, eu não quis ir para a emergência. Eu falei, não, eu vou para a igreja, não vou para a emergência, não. Aí ficava sentado o tempo todo, porque a dor era intensa. E terminou, eu saí daqui ótima. Não está sentindo nada? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Qual foi a cura que a irmã recebeu? Graça e paz, igreja. Ontem a minha fé e a fé do pastor me curou a minha perna e a minha gripe. A minha gripe não cessava. E a minha perna estava sempre doendo. Eu digo, Senhor, o que é isso? Aí o povo dizia, como eu disse? Não, na sola do pé. Esporão. Eu falei, Senhor, eu não aceito nenhuma enfermidade. Aí ontem, quando eu vim aqui na frente, quando o Senhor falou na cura, Deus fez eu tocar na minha perna. Quando eu toquei na minha perna, eu saí daqui curado em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela minha oportunidade de ontem. Glória a Deus, um grande aplauso ao Senhor. Eu sei que muitos foram tocados e curados pelo Senhor, porque ontem foi o dia que a bênção de Deus foi liberada sobre nós. E foi visível que essa bênção está sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Quando nós fazemos encontros de casais, encontros de famílias, e liberamos a bênção, não é só para o relacionamento, porque a família sofre quando tem um enfermo em casa. Quando o marido está enfermo, a esposa sofre. Quando a esposa está enferma, o marido sofre. Quando os filhos estão doentes, os pais sofrem. Então a cura faz parte do bem-estar da família. A saúde física faz parte do bem-estar da família. Uma família sadia, uma família saudável, uma família feliz, sim ou não? E nós temos um Deus que sara. Nós temos um Deus que nos cura. Amém? Então tome posse da sua vitória, tome posse da bênção que Deus te concedeu no dia de ontem, porque eu tomei posse da minha também. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Já estou com saudade já do congresso. Versículo 26. Todos acharam? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27 diz:
Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Até aqui. Pai, mais uma vez nós oramos, agradecidos porque o Senhor tem se movido através da Tua palavra e do Teu Espírito, neste lugar, nesses dias. Obrigado porque nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas os canais, mas o Senhor é a fonte da bênção. Que essa fonte continue jorrando eternamente em nossas vidas. E que hoje nós possamos beber mais um pouco dessa água limpa, essa água pura que jorra da fonte da vida. Ministra o nosso coração, ministra a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Algumas traduções dizem que Deus criou macho e fêmea. E Deus os uniu. Deus os ajuntou. Deus constituiu naquele momento a primeira família do universo. A primeira família da terra. E Deus ali, naquela constituição, Ele abençoou. Ele liberou sobre a nossa vida a bênção. E ontem nós desfrutamos, ontem nós provamos dessa bênção. Ontem nós bebemos dessa bênção. Quando Deus abençoou aquele casal, Ele disse: multipliquem-se, encham a terra, porque descendência é propósito de Deus. Filhos é propósito de Deus. Para que as famílias se multipliquem, é necessário que haja fertilidade no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal. E Deus os criou e os abençoou e os lançou para uma gigantesca missão, que era governar, que era dominar sobre todas as coisas. O homem, ele não foi feito para ser dominado, para ser governado pela natureza. O homem foi criado para ter domínio, para exercer esse papel de liderança, para exercer esse papel de governo dentro da sua casa, dentro da sociedade, aonde Deus o estabelecer, o governo de Deus está sobre a nossa vida. Amém? E a família é o primeiro lugar aonde Deus estabelece o seu governo, através do cabeça da família, através da esposa e através dos filhos, enviando agora esses elementos sociais para dentro das comunidades, para assim abençoar as outras famílias. Quando nós saímos de um congresso como esse, quando nós passamos por um congresso como esse, nós precisamos sair daqui com a convicção que nós vamos para a comunidade para abençoar outros casais, abençoar outras famílias e dizer: venha, me acompanhe, que eu vou te levar para um lugar de cura, um lugar de bênção, um lugar de restauração, porque lá, o meu casamento, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos foram restaurados. Então essa é a sua missão, de multiplicar. Deus colocou essa unção de multiplicação na nossa vida. E se hoje nós estamos aqui com 130 ou 140 casais, é necessário que amanhã, no domingo, você dobre a quantidade de casais aqui neste lugar, para que eles possam desfrutar da mesma bênção que você tem desfrutado na presença de Deus. Então sejam multiplicadores. Amém? A igreja, ela é um instrumento de Deus para abençoar as famílias. Igreja é lugar de família, para serem restauradas e fortalecidas, para permanecer na terra cumprindo o propósito de Deus estabelecido para a vida deles. Amém? Então, para que o homem possa realizar com êxito o plano de Deus, Deus colocou em nós varões. Cadê os varões? Dê glória a Deus aí.
Olha para o seu irmão e diga glória a Deus que você é homem. Deus colocou nos varões as características da masculinidade de Deus. Deus colocou nos homens, Deus colocou em nós os seus traços de masculinidade. Para quê? Para que nós possamos exercer as características de liderança, de governo, de autoridade, de poder que o nosso Deus tem. E quando Deus coloca os seus traços de masculinidade no homem que Ele criou, Ele estabelece sobre o homem autoridade, diga autoridade, liderança, valores, coragem, intrepidez, espírito de guerra, espírito de luta, espírito de ação. Deus coloca sobre nós o espírito de aventura, diga aventura, e espírito de conquista. Então as características da masculinidade de Deus em nossa vida tem que manifestar esses atributos. O homem tem que ter autoridade, exercer autoridade. O homem tem que ter coragem, agir com ousadia. Tem que ter intrepidez para tomar atitudes. O homem tem que ser um conquistador. O homem tem que ser o valente. O homem tem que ter um espírito de guerra. Quando eu falo espírito de guerra, não é ele ser contendeiro. Ele está disposto a lutar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, nós fomos ministrados ontem sobre isso. Mas nós temos que ter o espírito de guerra para enfrentar os nossos inimigos espirituais, que são principados e potestades, que tentam destruir a nossa casa, destruir a nossa família, destruir a minha esposa, destruir os meus filhos. E esse espírito de guerra que está em mim, dado pelo Senhor, o mesmo que estava em Davi, diz assim: você vem contra mim com espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nós saímos mais do que vencedores. Nós saímos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque exercemos o nosso papel de homem, o nosso papel de masculinidade, os atributos de Deus para o homem, para exercer o domínio dentro da sua casa. Amém? Quando Deus criou a família, Ele criou o homem, criou a mulher, e Ele deu à mulher também algumas características que também vieram de Deus. Tudo que a gente é como mulher veio de Deus. Até algumas coisas que a gente mesmo olha e diz assim: meu Deus, que exagero. Sabe quando você se olha no espelho e encontra algumas coisas que são meio exageradas na gente? Por exemplo, posso citar um exemplo? A gente é emocional demais, gente. Mulher é puro coração. Mas Deus criou a mulher assim. Deus criou a mulher assim. Como? Está nele. E essas características que nós mulheres temos, está em Deus. Veio de Deus para nós. Então a gente precisa compreender isso para que a gente não rejeite aquilo que somos. Quem entendeu? Não ande rejeitando os atributos que você tem. Se você é sensível, louvado seja Deus pela sua sensibilidade. As mulheres são fortes em sensibilidade. Nós viemos no carro conversando, eu estava falando do Congresso de Mulheres DT, eu já vou usar como exemplo, tá? E aí, eu estava compartilhando com o Roque que a mãe da Ana Paula Valadão vai estar ministrando sobre o ninho vazio. Sobre essa fase da vida da mulher, que ela cria os filhos e os filhos saem de casa e ela fica sozinha. O casamento começa só eles dois e termina só eles dois. Por quê? Porque os filhos saem, os filhos vão viver sua vida. E eu estava dizendo: ai, eu quero ir. E aí Roque olhou para mim assim: não vejo nada demais. É o propósito de Deus para os filhos. Não. Se casarem e irem viver sua vida. Não, para o homem, isso é mais simples. E não tem nada de errado com ele achar assim. Porque o homem é diferente da mulher. Embora toda a essência masculina veio de Deus,
E toda a essência feminina também veio de Deus. E a mulher, quando ela pensa no ninho vazio, a gente já chega a me dar um arrepio na coluna. Eu sei, todas as mulheres que são mães sabem que um dia seus filhos vão casar, vão sair de casa. Aí eu fico pensando, meu Deus, minha Rutinha. Minha Rutinha. E aí eu estava dizendo para ele, mas por quê? Porque a mulher, o filho é como um pedaço dela. Mulher é toda dentro, homem é todo fora. Então, são diferenças que a gente precisa compreender para não sofrer demasiadamente, né? Porque sofrer, mulher já sofre. Mulher sofre. Como assim? Mulher sofre. Não é esse sofrimento segundo o mundo, mas as nossas emoções às vezes nos levam a sofrer. Você quer ver uma coisa que mulher faz e gosta de fazer? Chorar. Oh, glória, 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 glória. Mulher chora, gente. Mulher chora quando o filho nasce. Mulher chora quando o filho vai o primeiro dia para a escola. É assim ou não? Primeiro dia, meu filho todo arrumadinho de farda. Aí a gente chora. Aí o filho se forma na faculdade e a mãe chora. Não é assim? O filho se casa, a mãe chora. O neto nasceu, a mãe chora. Nós, mulher também ri, né? Nós regamos a nossa vida com as nossas lágrimas, e tudo isso veio de Deus. A ternura que nós temos, a delicadeza, os sonhos e até algumas ilusões que nós carregamos. Aquela ilusão do príncipe encantado montado no cavalo branco que vem avassar. Eu estou em clima de romance hoje, viu, filho? Vocês já perceberam aí, né? Orem por mim. Até pensei em cantar. Você foi como um dilúvio de amor. Queridos, Pedi a intercessão da igreja pela minha vida hoje, viu, irmão? mas queridos, esse turbilhão que às vezes, em alguns momentos, como mulher, nós precisamos até de socorro, de ajuda de uma outra pessoa mais experiente, para lidar com tudo isso que nós temos dentro de nós. Mas eu quero dizer para você, não tem nada de errado com você, não. Vira para a irmã que está do teu lado e diz, não tem nada de errado com você. Você é mulher. Você é mulher. E Deus nos deu esses atributos, Deus nos deu criatividade. Tem coisa mais criativa na face da terra do que a mente da mulher? Quer ver um negócio muito tremendo que eu adoro, admiro demais na vida das mulheres? É que os homens, não que eles não sejam criativos, e aqui não é a guerra dos sexos, tá certo? Mas quando o homem começa a passar luta financeira, eles ficam desesperados. Eles... Deus está falando contigo, varão. Eles ficam assim desesperados. Mas a mulher, apesar de também ficar tensa, mas a mulher, ela aproveita esse momento para usar a criatividade para socorrer a família. Quantas mulheres empreenderam, começaram por causa da necessidade, empreenderam e se tornaram grandes empresárias, ricas, milionárias, por causa da sua criatividade. E tudo isso é atributo de Deus em nós. Quer ver uma outra coisa que está na vida da mulher? Eu já até citei aqui, mas vou citar de novo. A mulher é romântica. Oh, glória, glória, glória. Mulher romântica, gente, e não tem nada errado com isso. Eu amo filme romântico. Adoro. Adoro. Dobra as orações aí, irmão, pela minha vida hoje. Tá percebendo aí, né, o risco que eu tô correndo. Aquele filme que te faz chorar. Não, quem assiste aqui a novela da Record? Ai, gente. A história de Jacó e Lia. Ai.
Meu Deus, como eu chorei. Eu chorei. E detalhe, eu ainda botei no YouTube repeat, para chorar de novo, porque foi lindo demais. O dia em que Jacó trouxe Lia para sua tenda. Foi um negócio avassalador, gente. Se você não assistiu, marca lá no YouTube e assista para você chorar um pouquinho. Então, não tem nada de errado comigo porque eu sou romântica. Porque eu gosto de flores. Porque eu gosto de colocar a mesa, não tem nada errado comigo. Deus que me fez assim. E graças a Deus que eu sou menina. Graças a Deus que eu sou assim. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é tremendo. Todas as características que você, mulher, tem dentro de você é um belo de um presente de Deus na sua vida. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Irmãos, eu não sou Jacó e não tenho uma tenda. Nem que seja um barraquinho, aí eu tenho que arrumar hoje. Todas essas características que Deus coloca na mulher, colocou na mulher, é para que a mulher viva o plano dele na terra. E é interessante que alguns pais desejam ardentemente ter um filho homem. E aí nasce o primeiro filho, aí nasce mulher. Mas ele queria um filho homem. Aí a mulher engravida de novo e fala assim, agora vem um homem. Aí nasce outra mulher. E aí ele passa um tempo, aí engravida novamente. Nasce o quê? Outra mulher. Nós temos um casal de ovelhas, eles têm 2 filhas, e ela engravidou e nasceu outra mulher. Aí eu falei assim, aí César, como é que você se sente? 4 mulheres dentro de casa. Eu falei assim, Deus me deu especialidade em fazer filha mulher, eu estou feliz por isso. Mas tem muitos homens, muitos pais, que sofrem por isso, e coloca o peso sobre a filha que nasceu. E a filha, por saber que aquele pai desejava ardentemente um filho homem, ela começa a ser o menino para o pai. Ela começa a ter características para agradar o pai, fazer coisas que o pai esperava de um filho homem, e ela vai perdendo a sua feminilidade por causa de um anseio do pai, não dela, porque ela ama tanto o pai, que ela passa a ser, como a gente chamava no interior, moleque macho. Lá a gente falava assim, no interior. E ela, quando se casa, ela passa a exercer essa falsa masculinidade diante do seu marido, por causa de uma ferida que ela carrega no coração. Então, o Senhor, Ele quer alinhar, Ele quer ajustar o nosso coração. Assim também, o inverso é verdadeiro. Às vezes, a mãe espera uma filha mulher e vem um filho homem. Espera uma filha mulher, vem outro homem. Espera uma filha mulher e vem 2 gêmeos, homem. É verdade. E aí um desses percebe que a mãe deseja tanto uma filha mulher. E aquela criança, às vezes, é criada ou educada de uma forma mais sensível. Eu lembro de uma mãe que ela, acho que ela tinha até surtado por causa dessa repetição de nascer filho homem, filho homem, filho homem, que ela começou a vestir o filho dela, o bebê, de rosinha, de batinha, e o brinquedo dela comprava boneca. E a gente olhava e falava assim, meu Deus, o que vai ser? E essa criança se tornou um homossexual, quando se tornou adolescente. Mas era o propósito de Deus? Não, não era o propósito de Deus. O propósito de Deus para a família, quando o filho nasce, não é escolha nossa. Escolha nossa é fazer o filho, mas nascer o filho é a escolha de Deus. Por isso que a palavra diz que filhos são heranças benditas do Senhor na nossa vida.
Se Deus colocou um propósito na sua vida de ter 5 filhos homens, é porque Deus colocou o propósito na vida de outro casal para ter 5 filhas mulheres. Glória. Amém? Você só está cumprindo o propósito de Deus. Deus me deu um propósito, eu tenho 2 filhos homens e tenho uma filha mulher. Poderia ser todos mulheres, poderia ser todos homens. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Diga, soberania de Deus. Você se sujeita à soberania de Deus? Amém? Então descansa seu coração. Se você não teve uma filha mulher, se você não teve um filho homem, se você ainda não teve filho, descansa seu coração que vai vir segundo o propósito de Deus para o seu casamento. Amém, igreja? Quando nós falamos de masculinidade, dos atributos de Deus para o homem exercer o seu papel, quando nós falamos que o homem tem que ser um homem de guerra, que o homem tem que ser corajoso, não é para que o homem se torne um brutamonte dentro de casa, não é que o homem se torne um agressivo dentro de casa, mas quando Deus fala que o homem tem que exercer a sua masculinidade dentro da família, é que ele seja enérgico, porém amoroso. Amém? Os homens, digam comigo, enérgico e amoroso. Quando o homem conversa ou corrige os seus filhos, ele corrige com energia e também com amor. As suas palavras são enérgicas e não grosseiras, não agressivas, porque as palavras agressivas atingem a identidade dos filhos. E quando nós atingimos a identidade de uma forma negativa, nós vimos ontem, nós estamos tirando o seu senso de valor. E comprometemos o destino dos filhos. Identidade e destino caminham juntos. Aquilo que eu sou determina para onde eu vou. Diga comigo, aquilo que eu sou determina para onde eu vou. A sua identidade como homem, como mulher, está interligada com o destino que Deus preparou para você. Por isso que o diabo, ele tem o propósito de ferir a sua identidade. Quantos homens de 40 anos não sabem quem é ainda? Eu conheço vários. Que você pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? O cara com 40 anos diz assim, eu quero ser astronauta. Não sabe o seu propósito de vida, não sabe a sua identidade, não sabe para onde vai, e ele se casa. Quando ele se casa, os grandes desafios, aí ele começa a agir com grosseria, porque a grosseria é uma defesa do homem quando ele está acuado. Quando ele sabe que está perdendo a guerra dentro de casa para a esposa, ele passa a ser grosso para que possa afastá-la. Porque nenhuma mulher se aproxima de um marido grosso. Eita glória, Deus está falando na terra. Quando ela disse que a mulher sonha com um príncipe encantado, ou um príncipe montado num cavalo branco, e ela se casa com esse príncipe montado num cavalo branco, vai para a lua de mel, passa a lua de mel com um príncipe. Quando volta da lua de mel, que arreia as malas em casa, que vai no banheiro trocar de roupa, quando volta na sala, procura o príncipe, não encontra, só encontra o cavalo branco, porque é coice para um lado, é coice para o outro, é patada para um lado, é patada para o outro, e ele fala, cadê o príncipe que eu me casei? E muitos convivem com essa identidade, de cavalo dentro de casa, agressivo, bruto. Seja enérgico, mas seja amoroso. Corrija. Lá em casa ela sabe, eu só falo uma vez. Eu não é, Ruth? Eu não falo 2 vezes. Mas nenhuma das vezes que eu falo com meus filhos, eu falo ferindo a identidade. Às vezes ela sai chorando, com as lágrimas nos olhos. Mas foi o amor. O amor corrige, irmãos. O amor corrige. Amém? Entenderam aí, varões? Sejam enérgicos, porém... Fale mais forte. Não. Seja enérgico, porém... amoroso. Sua esposa vai ficar mais feliz. E seus filhos também. A grande recompensa para um marido enérgico e amoroso
É que ele recebe amor de volta, gente. Ele recebe muito amor de Está volta. percebendo aí, né, irmão? Então, Vocês estão percebendo, né, irmão? meu pai. E Deus... Tá no Deixa eu me YouTube, viu? Deixa eu me concentrar. Tá no YouTube, viu? Tá no YouTube. Deus, Ele colocou como característica na nossa vida algo chamado feminilidade. Diga comigo, mulher, feminilidade. Diga, feminilidade não é feminismo. Ser feminina não é ser feminista. Pega a visão. Pegou a visão, né? A mulher, além de um corpo feminino, além de nós sermos diferentes no corpo, nós temos também um coração feminino. Embora o coração, o músculo em si, o órgão é igual. Mas quando fala coração, está falando da alma da mulher. Nós temos uma alma diferente. Nós pensamos diferente, nós nos comportamos diferente, nós agimos de forma diferente. Mas essa questão da feminilidade tem sido muito distorcida, principalmente nessa geração. As mulheres confundem feminilidade com sensualidade. Acham que usar sua feminilidade é usar sua sensualidade nas redes sociais. Acham que usar sua feminilidade é botar a roupa mais curta possível e sair por aí, andando. E eu gosto muito de usar como referência bíblica a história de Esther. Para mim, ela é um exemplo de feminilidade. Por que ela é um exemplo de feminilidade? Porque Esther, ela conquistou algo que era praticamente impossível de conquistar, que era o favor do rei. Havia todo um embaraço, um levante político, social naquela época, para destruir com o seu povo, destruir com o povo de Esther, o povo que era da linhagem dela. E ela teve um posicionamento e ela usou a sua feminilidade para receber o favor do rei. Perceba que antes de Esther ser escolhida como rainha, porque a Bíblia diz que houve um concurso de beleza. Imagine aí como foi aquele negócio. Elas passaram dias se preparando, usando óleos, cremes e todas as coisas daquela época, para se apresentar e ser escolhida. Mas por que o rei, ele fez essa seleção de mulheres para escolher sua rainha, visto que ele já tinha uma rainha? O que aconteceu na história? Antes de Esther, o rei tinha uma rainha chamada Vasti. E aquela rainha, a Bíblia diz que o rei deu um banquete, uma festa que durou 180 dias. Imagine aí, 180 dias de festa. E ele queria mostrar suas riquezas, ele queria mostrar tudo aquilo que ele possuía para as autoridades daquele lugar, para os empresários. Ele queria mostrar tudo que ele tinha. E uma das riquezas maiores que o rei tinha era a sua esposa. E quando a Bíblia diz que ele já estava alegre de vinho, devia estar meio assim cambaleando. E aí a Bíblia diz que o rei mandou chamar a sua rainha. E um detalhe muito importante que eu percebo no texto é que o rei, ele manda um recado dizendo para ela se vestir como rainha, colocar as roupas reais. Mulher pensa longe, né? Será que se meu marido me convida para ir para um lugar nobre, né? Ele precisa me dizer como eu tenho que me vestir? Precisa? O que isso quer dizer nas entrelinhas?
que a rainha Esther, ela não se vestia adequadamente. Oh, Vasti, confundi. Significa que ela não se vestia adequadamente. E ela recebeu o recado do rei. E ao invés de usar a feminilidade, ela usou o feminismo. Quem ele pensa que é? Está lá com a cara cheia de cachaça e manda me chamar? Diga para ele que eu não vou. E aí o que aconteceu? O rei ficou furioso, se reuniu com seus conselheiros e perguntou assim: e agora, se toda mulher hoje resolver fazer o que a rainha fez? Porque ela estava numa posição de autoridade. E quando nós estamos numa posição de autoridade, irmãos, tudo que a gente faz reverbera. Tudo que a gente diz reverbera. Quando nós somos formadores de opiniões, nós precisamos pensar 3 vezes em cada sim e cada não que nós vamos dar. E Vasti, ela disse não para o rei, ela não se apresentou diante do rei, e ela foi substituída. Deixa uma lição para a minha vida e para a sua, irmãs: cuidado com os nãos que você dá para o seu marido. Cuidado com aquilo que você se recusa a fazer para ele. Por quê? Aí perceba, Esther, ela não foi convidada para estar diante do rei e foi sem ser convidada. Mas ela foi de uma forma diferente. Primeiro, ela preparou o coração do homem. Como? Comidinha gostosa, gente. Tem coisa melhor para preparar o coração do homem para fazer um pedido do que um jantar bem feito? Eu uso esse artifício lá em casa. Né? Quando a gente precisa fazer um pedido que é quase impossível, a gente faz um jantarzinho, faz outro jantarzinho, depois faz outro. Ela fez jantar 3 vezes para o homem e ainda chamou o inimigo dela. Mas, naquela época, ela corria o risco de ser morta, porque ninguém podia aparecer diante do rei sem ser convidada. Agora, perceba a diferença. Uma foi convidada e não foi substituída. A outra não foi convidada e foi, e recebeu favor. Qual é a diferença entre elas? Uma era feminina, a outra feminista. Perceba que Esther não sensualizou. Perceba que Esther não foi para lá vestida de baby doll, não. Ela foi vestida de rainha, colocou um banquete real, e antes dela fazer o pedido, eu vou ser romântica agora, vou usar meu atributo. Amor, eu tenho um pedido para fazer para você. Aí a resposta do rei. Qual foi a resposta que o rei deu? Peça o que quiser que te darei. O rei disse assim, meu marido não lembrou do texto. O rei disse para ela: ainda que você me peça a metade do reino, eu te darei. Ela não tinha nem aberto a boca ainda, crente. O cara que ficou de graça. Eu já estou de graça, irmão, aqui. O rei ficou arriado os 4 pneus pela mulher. E estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Ai, que coisa maravilhosa. Mas sabe por quê? Porque ela usou os atributos que Deus deu a ela. Ela não imitou o mundo. Ela não usou as ferramentas humanas. Ela usou aquilo que Deus deu a ela. E nós, mulheres, precisamos usar a nossa feminilidade da forma correta. Não tem pecado nenhum em você agradar seu marido. Não tem pecado nenhum em você fazer pedidos difíceis para ele. Mas o coração do seu marido precisa se abrir. E fora a brincadeira, eu gosto de me divertir quando eu estou pregando também. Mas eu estou diante do meu marido e eu posso falar com muita liberdade. Não existe nada
que eu peça para Ele, que Ele não se esforce para me dar. Nada. Agora, existem os impedimentos, às vezes financeiro, por exemplo, eu estou querendo fazer um bocado de coisa que custa muito. Mas Deus vai abençoá-lo, né? Eu sei que o coração dele está aberto para me dar até a metade do reino. Por que que ele tem essa disposição de me abençoar? Porque eu uso meus atributos da forma correta. Eu uso o que Deus me deu com sabedoria. E você, mulher, tem coisas que você quer conquistar no seu casamento, que talvez você não tenha conquistado até agora, porque você está sendo uma Vasti e não uma Esther. Aquela que quer reivindicar os seus direitos. Eu não tenho direito nenhum, irmã. Não tenho direito nenhum, está tudo certo entre nós. Está tudo bem resolvido, o que der para mim, dá para ele. O que der para ele, dá para mim, está tudo bem. Mas quando há essa resistência no coração, que rouba seus atributos, aquela mulher que quer brigar por tudo, quer contender com tudo, e aqueles jargões que muitas usam, eu não concordo. Que negócio de eu não concordo o quê? Aquela mulher que não consegue apoiar as ideias do marido. Quando o Roque falou das aventuras, meu Deus, a gente vive tanta aventura. A gente vive algumas aventuras que eu digo, uau, vamos lá para a aventura. E é isso. Vá, deixa eu beber água. Deus tem usado muito a apóstola Deja para ministrar alinhamento no coração das mulheres. Porque o que falta para que o casamento esteja saudável, na atualidade que nós estamos vivendo, é esse desalinhamento entre masculinidade e feminilidade. Masculinidade tem que andar alinhado com feminilidade. A masculinidade potencializa a feminilidade. E a feminilidade potencializa a masculinidade. E quando isso está bem alinhado, o casamento é saudável. E nós precisamos resgatar isso. Não ser machista e nem ser feminista. Ser masculino, ter masculinidade, e ser feminina, ter feminilidade. Esses são os atributos de Deus para o casamento, que devem ser manifestos, porque a minha filha e o meu filho, convivendo com esse alinhamento, ela cresce feminina, e o meu filho cresce masculino. Não masculino apenas no físico, no corpo, mas no coração. Nós temos um corpo masculino, mas precisamos ter um coração masculino também. Amém? E o coração masculino representa o coração de Deus. Assim como o corpo da mulher é feminina, o seu coração também é feminina, e o seu coração representa o coração de Deus também. Perceba que as mulheres dizem assim, as mulheres aqui, quem quer ser como Jesus? Levante a mão. Os homens, quem quer ser como Jesus? A sua feminilidade está em Jesus, por isso você quer ser como Ele. A sua masculinidade está em Jesus, por isso que você quer ser como Ele. Jesus representa a masculinidade e a feminilidade. Jesus não representa um gênero. Jesus representa Deus, o seu Pai. Amém? E é essa representatividade que precisa estar dentro da família, dentro do casamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Porque o princípio de uma só carne é justamente esta, quando a masculinidade do homem e a feminilidade da mulher se unem, e os dois se tornam agora uma só carne. No versículo 24 diz, por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só. O homem e sua mulher vivem nus, e não sentiam vergonha. Então esse princípio da unidade, o princípio de uma só carne, para se unir, nós falamos ontem, é preciso deixar.
não somente deixar o corpo físico, não somente deixar a geografia, deixar também a alma e o espírito. E nós vimos o que acontece para que o corpo saia e a alma fique aprisionada dentro daquele círculo de relacionamento familiar que impede que o casamento e a família que é gerada após ela seja uma família desenvolvida segundo o padrão de Deus. Os relacionamentos, há dois elementos importantes que nós vimos ontem, que precisa ser manifesto dentro da sua casa, que é o de segurança, diga segurança, e o senso de valor. Lembra disso ontem? Então a segurança é fundamental, porque a firmeza é a certeza de que os dois estão dentro de um alinhamento segundo a vontade de Deus para cumprir um propósito dentro do seu amor que é incondicional. O senso de valor é aquilo que ela atribui para mim, pela mensagem Quando ela disse as coisas que ela disse aqui, para mim, que eu pedi intercessão, no relacional eu entendi o quê? Hein? Você entenderia o que, varão? Glória a Deus! Charamanaias! Eu vou te entregar, viu? Esse é o senso de valor, que é o reconhecimento de que nós estamos empenhados numa tarefa de responsabilidade para educar os nossos filhos. O senso de valor que nós temos é o que faz a minha filha ser quem ela é. Tem 17 anos, mas ela já sabe o seu destino, porque ela já sabe quem ela é. Eu não preciso apontar o destino para ela. Ela já conhece o seu destino. Ela já sabe aonde vai chegar, porque os seus pais fortaleceu a sua verdadeira identidade e o seu verdadeiro destino, segundo Deus estabeleceu no seu coração. Amém? Amém? Então nós precisamos desenvolver esses valores na nossa vida, esses conceitos na nossa vida, no nosso casamento, para que a nossa família seja uma família segundo o padrão de Deus. Glória a Deus. Nós temos também três conceitos para se edificar um casamento saudável. 3 conceitos para você edificar um casamento saudável. O primeiro deles é a graça. Diga comigo, graça. O dom imerecido de Deus. Abra lá comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pode ler, filho, que aqui é essa letra. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Esse dom imerecido é para a salvação, não somente a salvação da nossa alma, mas a salvação de tudo que nós podemos perder. Porque pela graça sois salvo. Pela graça a sua vida é salvo. E pela graça o seu casamento é salvo também. Pela graça o nosso casamento é salvo do divórcio. Pela graça de Deus o nosso casamento é salvo da separação, da destruição, é salvo do adultério, é salvo da pombagira que vem para destruir o marido, é salvo de todas as investidas do maligno contra a nossa vida, porque no tempo que nós estamos vivendo hoje, só a graça de Deus no nosso casamento. E a graça de Deus nos basta. Quando eu olho para o meu casamento, nós estamos fazendo 29 anos de casado.
Eu digo assim, meu Deus, foi a graça que nos alcançou. Foi o dom de Deus que veio sobre nós, para que casais da nossa atualidade, permanecer casado, 29 anos, com tantos grandes desafios que nós estamos vivendo dentro da sociedade, é a graça de Deus. Pelo menos aqui, cada casal conhece 5 casais que se separaram, no mínimo, que se divorciaram, que destruíram seu casamento, que acabou as estruturas familiares. Mas nós estamos aqui, diga, eu estou aqui, porque eu acredito na família. Vamos responder todos juntos, diga, nós acreditamos na família. Na família. Dê um aplauso ao Senhor pela sua família. O segundo conceito para a gente construir um casamento é o compromisso. Diga comigo, compromisso. O compromisso com base em aliança. Primeiramente com Deus, depois com o nosso cônjuge. E compromisso, irmãos, não tem a ver com aquilo que nós falamos ontem sobre o casamento no civil, sobre um contrato que foi assinado. A palavra compromisso significa ater-se às suas escolhas. Significa que eu me comprometo com as palavras que eu empenhei. Muitas pessoas não conseguem honrar compromissos porque elas mesmas não estão comprometidas com o empenho que fez. Quem entendeu? É aquela pessoa que fala, e aí nesse tempo a gente tem recebido tanta informação, a nossa mente é tão bombardeada de informação, que às vezes nós vamos falar alguma coisa, nós não sabemos se aquela opinião que a gente está dando é nossa mesmo, ou se a gente viu em algum lugar. Se a gente leu na internet e tomou como nosso. A gente não está nem convicto se realmente aquele conceito ali que eu estou assim defendendo é de fato o meu conceito. Se aquilo de fato tem a ver com os valores que eu acredito. Então as pessoas não sabem se comprometer. As pessoas quebram os compromissos, as pessoas rompem com as alianças. Por quê? Porque não sabe o que é se comprometer. Compromisso vem de dentro. Obrigação vem de fora. Obrigação é aquilo que é externo. Compromisso é aquilo que sai de você para fora de você. Compromisso tem a ver com o seu coração. Quando você diz assim, olha, eu vou fazer isso. Independe de você ser cobrado para fazer. Por quê? Porque você mesmo está comprometido com a palavra que você empenhou. A palavra que sai da sua boca, irmão, só sai porque você quer. Quem entendeu? Ninguém te força a falar o que você não quer falar. Perceba, você já ouviu falar em tortura? Quem já ouviu falar em tortura? O que é a tortura, irmãos? Você vai torturar alguém para forçar aquela pessoa a falar aquilo que você quer ouvir, ou aquilo que ela não quer falar. Portanto, você precisa entender o valor que tem as palavras que você diz. E quando nós compreendemos o valor das palavras empenhadas, nós valorizamos um pouco mais o silêncio. Que eu não vou falar para não me comprometer, porque se eu falar, eu me comprometo. A Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, é tido por sábio. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E o nosso casamento, ele tem que ser construído com base no comprometimento. O casamento não pode ser visto como uma lista de obrigações que você tem a cumprir. Não, eu tenho como esposa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tudo como obrigação. Não.
casamento precisa ser considerado um compromisso, algo que veio de dentro de você e se apresenta nas suas atitudes. Quem entendeu? Esse princípio do compromisso estabelece, é o fundamento para outro princípio. É o princípio da honra. Porque quando você cumpre a palavra que você empenhou, você está honrando, sim ou não? E quando você se compromete com sua esposa, de chegar para o almoço, para almoçar com a família, você deu a sua palavra, não vou almoçar em casa hoje. Ela aí prepara o almoço e por qualquer motivo lá os amigos vão almoçar num restaurante, comer uma picanhazinha, comer uma carnezinha, e você aí não aguenta aquela gordurinha e fala assim, não, tá bom, eu também vou. Só que você deu a palavra de chegar em casa ao meio-dia para almoçar com a família. Desde todos os dias, quando eu estou trabalhando, ela pergunta, você vem almoçar em casa? Todos os dias. Você vem almoçar em casa? Porque quando eu vou almoçar em casa, eu chego em casa, a mesa está posta. Meus filhos sentados esperando o pai para almoçar. E se eu digo que eu vou almoçar em casa e não vou, por qualquer motivo banal, eu estou desonrando a minha esposa, porque eu não cumpri a palavra que eu empenhei. A mesma coisa quando os pais dizem para os filhos, se eu chegar assim, Ruth, eu vou te dar um iPhone, qual iPhone você quer, minha filha? 12. Qual que você Pro quer? Max. Diga que eu vou orar por 500 você. gigas de memória. Oi? 13. É o 13, ai meu pai, eu disse 12. Ah, meu pai já Ruth, confundiu de eu vou te vida. dar um iPhone 13 no final do ano, diga amém aí, viu? Recebe aí, crente. E aí a Ruth perde de ano. Por exemplo, perdeu de ano. Só que hoje eu disse a ela que eu vou dar um iPhone 13 no final do ano. E chega no final do ano, ela, meu pai, perdi de ano. O que é que o pai faz? Perdeu o iPhone 13. Não vou dar, você não merece. Deus é mais. Porque você perdeu de ano. Só que o meu compromisso era com a palavra que eu empenhei para ela, que eu dei uma palavra sem condicionante. Eu não condicionei a palavra. Eu disse a ela, eu vou te dar um iPhone 13 no final do ano. O comportamento dos nossos filhos não pode mudar as nossas palavras empenhadas. Eita glória. É desse Quando jeito. nós mudamos a nossa palavra, negamos a nossa palavra pelo comportamento, nós estamos desonrando e nós estamos quebrando o princípio de honrar o compromisso que nós cumprimos. Porque honra não está associado a comportamento, e sim a identidade. Eu honro a minha filha por ela ser minha filha, não pelo que ela faz. Eu honro a minha esposa porque ela é minha esposa, não pelo que ela faz de certo ou de errado, se a comida saiu boa hoje ou se não saiu boa hoje. É o que ela é para mim. É o que meus filhos são para mim. Então o princípio para que você tenha uma família ajustada e um casamento ajustado é que você honre com o compromisso dado, com a palavra empenhada, com os acordos firmados dentro da sua própria casa. Você vai estar estabelecendo o princípio da honra na família. Amém? Para concluir esse tópico, nós falamos sobre graça, compromisso, e o próximo é aceitação. Diga aceitação. Aceitação. Romanos capítulo 15, versículo 7 diz o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de vocês glorificarem a Deus. Irmãos, essa palavra é tremenda. Aceitem-se uns aos outros, assim como Cristo vos aceitou, para que glorifiquem a Deus. Olha para o seu marido, diga para ele, eu te aceito, do jeito que você está, com essa barriguinha.
falando Maria. Ah, tá. Eu confundi aqui, viu? Logo a barriguinha, que é a parte mais frágil da gente. A maior dificuldade, irmãos, hoje para Mas mim era pro é marido. comprar uma camisa slim. Eu fico frustrado. Ela escolhe essa aqui essa aqui vai caber em você. Aí vai com o Ruth, às vezes, meu pai, essa camisa vai ficar massa em você. Aí quando é slim, aí não fecha. Como eu não quero deixar ele para baixo, eu digo, essa barriguinha de milionário aí que você tem, tá tudo certo, não tem nada de errado com a barriguinha de milionário. Então ela me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, do jeito que eu estarei. Eu a aceito do jeito que ela está, do jeito que ela vai estar daqui para frente. Nós temos que nos aceitar. Esse princípio da aceitação no casamento é você aceitar sua esposa pelas mudanças diárias, dia após dia. Quando eu me casei com Deja, ela tinha 17 anos, vestia 38. A gente comprava 36. Comprava no departamento de adolescente da C&A. Era roupa de adolescente. A gente ia para o departamento, era de 16 anos, de 15 anos, que ela comprava roupa. Era mesmo. E hoje mudou, depois de filhos, de uma vida de sofrimento, de luta, de guerra, de intempéries, de tudo, mudanças. Mas eu aceito ela hoje da mesma forma que eu aceitava ela há 29 anos atrás. Eu faço questão de estar ao lado dela, eu me sinto honrado de estar ao lado dela. Nós andamos no shopping de mão dadas, nós sentamos juntos para fazer um lanche, nós convivemos juntos, porque eu aceito. Aceite a sua esposa, como você a aceitou lá atrás. Porque assim, vocês glorificarão a Deus. Amém, varões? Porque assim vocês glorificarão a Deus. Para a gente ir encerrando, vou citar aqui as características que distinguem um homem de verdade. Esse aqui eu tirei do nosso encontro de homens, eu acho que eu ministrei isso aqui, alguns vão lembrar. Todo homem tem basicamente 3 características básicas que o distinguem. A primeira característica é que todo homem tem uma batalha para lutar. Diga comigo, todo homem tem uma batalha para lutar. Esse instinto de luta, esse instinto de conquista, todo homem tem essa batalha, tem uma missão, diga missão. E essa batalha para lutar é para conquistar. Você batalha para conquistar. Garanto que a mulher que você está convivendo hoje, não foi fácil você estar com ela. Não foi fácil. Você lutou. Talvez o marido que você esteja com ele hoje, não foi fácil você conquistar ele. Mas você conquistou. Então todo homem tem uma batalha para lutar. Todo homem tem uma batalha para lutar. E eu tive a minha batalha. Lutei e conquistei. Ela ficou... Eu fiquei emocionada. Toda mulher se caracteriza por 3 coisas. E a primeira delas é que alguém lute por ela. Irmãos, a mulher, ela é batalhadora. A mulher, tanto que hoje muitas usam isso como jargão, que eu não preciso de homem para nada. Ela tem essa característica de ser forte nas batalhas, mas tudo que uma mulher almeja dentro dela é que alguém lute por ela. Porque mulher não foi feita para guerra. Mulher não foi feita para estar enfrentando gigante. Quem enfrenta gigante é homem. Eu não vou enfrentar ninguém com meu salto. Sai para lá, diabo. Quem tem que enfrentar é ele. Quem tem que ganhar as guerras é ele.
Eu vou auxiliá-lo nesse processo. Eu vou estar do lado dele no processo. Mas as batalhas, e a mulher se sente honrada, amada. A mulher se sente importante quando alguém luta por ela. A outra característica que distingue um homem dentro da sua masculinidade é que todo homem busca uma aventura para viver. Sim ou não? Todo homem tem uma aventura no seu coração para viver. Eu tenho ainda esse sonho de viver uma grande aventura na minha vida. Tenho vontade de pegar o carro e sair, cruzando os estados, as praias, sem se preocupar com cartão de crédito, sem se preocupar com nada. É uma aventura, quase impossível, irmão, mas eu sonho em ter essa aventura. De pegar meu carro e sair assim, vou sair daqui para Aracaju, Maceió, Rio Grande do Norte, Maranhão, e descendo, e subindo, e tal, e sem saber o dia que volto. Deixar um pastor auxiliar na igreja, e sem telefone para ficar me ligando. É o meu sonho. E de preferência de moto. Ai, Jesus. Mas eu Sabe, vou. aquelas... Eu vou. Uma Harley Davidson, uma BMW... Sabe, eu tenho esse sonho, de viver essa aventura, de pegar uma moto possante, né, sair, pegar a estrada. É uma aventura que eu sonho. Mas quando eu olho para essa aventura, eu tenho certeza que no dia que eu conseguir realizar, vai ter alguém na garupa dessa moto comigo. A segunda coisa que caracteriza uma mulher é ser parte de uma aventura junto com o seu marido. Não pense que quando ele sonha, eu não sonho junto, embora eu prefiro de carro. Mas a gente faz um acordo, né? A gente faz um acordo na aventura, mas o importante é que as aventuras do marido ou até mesmo da esposa não morram em si por causa do cônjuge. Porque não tem apoio, porque não tem o senso de graça, de curtir juntos. É só trabalha para pagar conta, só trabalha para obrigação. Chega, crente. Marta, Marta, andas ansiosa por tanta coisa. Recebe aí. E quando ele sonha isso, eu sonho a mesma coisa. Eu falo com Rutinha direto, eu quero fazer uma viagem com vocês, da gente viajar e sair 100 dias para voltar. E sair parando em tudo quanto é praia. A gente viaja muito. E a gente viaja muito, né? Mas a gente geralmente viaja para ministrar a palavra, graças a Deus. Nós temos o nosso refúgio de descanso lá em Porto de Sauípe. Graças a Deus estamos supridos pelo Senhor. Mas existem coisas que são aventuras mesmo. E que isso não tem pecado nenhum, gente. Não tem pecado nenhum e é muito maravilhoso ser parte da aventura de alguém, fazer parte, estar junto, contribuir, dar ideias, se preparar. Eu fico, às vezes, quando a gente vai descansar lá em Sauípe, a gente enche o carro, é cachorro, Prince desse tamanho, Prince quando fica de pé, ele passa de mim, o nosso pet. Ele passa de mim, de altura, e ele vai dentro do carro, e está tudo bem. Enche o carro de pelo, meu Deus do céu, mas está tudo bem. É a nossa casa, é a nossa família, é o nosso casamento, é o nosso modelo, é a nossa referência. Amém, igreja? O casal que ganhou o brinde aí da viagem aí, para a aventura na ilha, quem foi? Uau, que privilégio, hein? Estou aqui, viu? Quiser passar a bola aí, sou um aventureiro aqui. Mas eu tenho certeza que vocês vão desfrutar dessa grande aventura. Não vai ser só desfrutar de um prêmio, vai desfrutar de momentos especiais juntos. E aconselho não levar filhos se tiverem. E para finalizar, todo homem, ele precisa ter uma bela mulher para amar. Todo homem, ele busca uma bela mulher para amar. É o sonho dele.
é uma batalha para lutar, é uma aventura para viver e uma mulher para amar. Isso preenche um homem, sim ou não, homens? Quando você vence as suas batalhas, as suas conquistas, você é um homem conquistador, você é um homem que venceu na vida, você está realizado profissionalmente, ministerialmente, você está abençoado por Deus nessa área das conquistas, das vitórias. E aí você pode fazer as suas aventuras na vida, experimentar de momentos especiais na vida, e ao lado de uma mulher especial que você escolheu, que convive com você, é a sua bela mulher. Família é isso. Casamento é fortalecido nisso. O homem é realizado. Eu sou realizado. Eu já venci as minhas batalhas, minhas lutas. Já conquistei. Já fiz algumas aventuras, né, com ela. Fala assim, vamos para onde? Você está me levando para onde? Fique calma. É a hora de fazer isso. Tenha calma. Fique calma. Ah, mas a gente não está com esse dinheiro todo. Calma, Deus já deu a bênção. Então, ela fica feliz. Agora tem homens que são tão aventureiros que perdem um pouco a noção das aventuras que está levando sua esposa. Tem homens que levam as suas esposas para a montanha-russa. Na vida, sobe e desce. Desceu, está lá embaixo. Aí daqui a pouco sobe. Aí está tudo bem, maravilha, daqui a pouco desce. Faz parte. Mas tem homens que levam a esposa para viver aventuras em trem fantasma. É susto aqui, é susto ali, é pânico aqui, é desespero ali. Não é essas aventuras que os maridos têm que levar as suas esposas. É para um lugar que você desfrute do amor com elas. Amém? E para encerrar, a terceira característica Não tô não. Tá. A terceira característica da vida feminina. Eu conheço quando ela está. Revelar para alguém a sua beleza. E com isso eu não falo só dessa beleza externa, porque a Bíblia fala que a beleza ela é vã e passageira. Como o Roque falou, quando a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos, usava 36, estava tudo certinho. Hoje eu estou com 46 anos, nós temos 29 anos juntos. E a minha beleza, que eu tenho esse prazer de revelar para ele, não está no meu exterior, não está na maquiagem que eu uso, não está no cabelo como eu penteio, não está na forma com que eu me maqueio, com os adereços que eu coloco no meu corpo, não. A beleza a ser revelada para ele, que dá prazer para uma mulher, é a beleza do seu coração, é a beleza do seu caráter, é a beleza da sua integridade, é a beleza da sua feminilidade. Isso traz prazer e sustenta também um casamento, quando um homem sabe a beleza da mulher que ele tem. Quando ele conhece a beleza do caráter da sua esposa. Quando ele sabe que mesmo que ele não esteja ao seu lado, o posicionamento dela será o mesmo como se tivesse. Quem entendeu? O homem e a sua mulher estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Quando a palavra fala de nudez, não está falando de você se despir das suas vestes e ter vergonha do corpo que você tem. Quando a Bíblia fala que
ambos estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Está falando de uma nudez que não é física, mas é uma nudez do coração. Não há nada no coração da minha esposa que ela exponha o seu coração e se envergonhe do que está lá dentro. Não há nada dentro do meu coração que ela saiba, que ela veja, que isso traga vergonha para mim diante dela. Não há dolo, não há nenhum pecado, não há mentira, não há engano, não há falsidade, mas há uma transparência. A nudez aqui está falando de transparência no casamento. E nós precisamos sair daqui com esse conceito, que vocês precisam estar nus diante do outro, expostos, corações expostos, e não ter do que se envergonhar. E não ter do que se envergonhar. Quando o casal convive com essa transparência, tudo isso que nós pregamos aqui, até agora, é manifesto. Essa nudez, sem vergonha, com ausência de vergonha, faz com que você viva tudo isso que nós pregamos aqui. E eu posso falar isso com muita verdade e liberdade diante da minha filha que está aqui. Porque eu não seria hipócrita de falar algo diante da minha filha com 17 anos, que os seus pais não vivem, que os seus pais não praticam. Então, amados irmãos, nós queremos finalizar a nossa participação neste congresso, estimulando a vocês a praticarem todos os princípios que nós ensinamos a vocês aqui. Porque foram esses princípios que nós praticamos, que nos fez ser o casal que nós somos. Os propósitos de Deus para o nosso casamento foram esses. E nós compartilhamos aqui os propósitos de Deus para o seu casamento, que também devem ser esses, porque esses são os propósitos de Deus para todo matrimônio na terra. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero te dar um minuto, para você se redefinir como marido para sua esposa, para você se redefinir como esposa para o seu marido, para você dizer as palavras que estão no seu coração a respeito dele agora, para você abençoá-lo, para você abençoá-la. Vou te dar esse 1 minuto, que eu acredito que 1 minuto é o suficiente para começar uma grande noite. 1 minuto pode ativar muitas coisas no nosso coração. Então gaste esse 1 minuto afirmando, aceitando, honrando o seu cônjuge. Declare o seu amor para ela, declare o seu amor para ele. Você pode abraçar, você está na casa do seu pai, você pode beijar sua esposa.
Pai, nós oramos por esses casais que foram ministrados esses 3 dias. Fortalece-os, Senhor, para mais uma jornada. Nós sabemos que tem casais aqui que são novos de matrimônio, mas tem casais aqui que atingiu 58 anos. Foram muitos invernos, muitos verões, muitas primaveras, muitos outonos. Foram muitas situações, enfermidades, desafios, mas superaram e estão aqui juntos. No momento da fraqueza, a esposa estava lá, ombreando com ele, estimulando: não desista, você vai conseguir. No momento que as esposas estavam no seu sofrimento, suas angústias, ele estava lá dizendo: eu estou com você, você não está só, você tem a mim e eu tenho a você. Por isso, Pai, abençoa cada casal, abençoa cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada filho. Meu Deus, entra com a tua bênção nos lares dos teus filhos. Entra com a tua presença no coração. E assim como Jesus Cristo nos aceitou, que eles possam se aceitarem mutuamente. Nós somos gratos ao Senhor por esse tempo que passamos com eles, compartilhando aquilo que o Senhor nos ensinou. Obrigado por cada casamento. Obrigado por cada matrimônio. A tua palavra diz: venerado seja entre todos o matrimônio, lá em Hebreus. Venerado seja entre todos. Todos o quê? Todos os níveis de relacionamento. Venerado seja o matrimônio. Entre todos os níveis de relacionamentos sociais. Venerado seja o matrimônio, colocado em honra o matrimônio, sendo em prioridade o matrimônio, estando em primeiro lugar o matrimônio. Bendito seja o teu matrimônio, a tua aliança, a tua aliança com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que você desfrute desse louvor, dessa adoração, porque agora vocês representam aquilo que Deus mais projetou. 2 se tornando 1, junto com Ele. Que Deus abençoe. Soube que me amava e entendi, soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou e então cheguei. Soube que me amava e entendi,
Pode dar um beijinho, pode dar. Aleluia. Eu quero desafiar você, homem, ou até você, mulher. O princípio de uma só carne está quando os dois se tornam um. Os dois se tornam um. E aí Deus entra nessa aliança do matrimônio. É muito difícil preservar uma aliança, manter uma aliança, quando os dois não são um. Como assim, apóstolo? Quando a sua esposa é cristã, evangélica, e você não. Quando o seu marido é um servo de Deus, e você não. E eu quero desafiar a vocês se tornarem um com Deus. Tem cônjuges aqui que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, para se tornarem um com Deus, para que a bênção seja completa. E eu quero, com muito carinho, estimular você a tomar essa atitude hoje. Chegou o seu momento. Você disse, quando chegar o dia eu vou. Eu quero dizer para você que o seu dia chegou hoje. Hoje chegou o seu dia de entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador, para que vocês dois caminhem, porque poderá dois caminharem juntos se não houver entre eles acordo. Quem deseja aqui entregar a sua vida a Jesus Cristo e caminhar junto com seu cônjuge para a salvação, para a vida eterna, levante a sua mão. Chega aqui, vem cá, meu irmão. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Sai do seu lugar. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você que traga o seu marido, traga a sua esposa. Você pergunta para ele, quer? Venha. Tem mais alguém que queira entregar a sua vida a Jesus Cristo? Aleluias. Glória a Deus. Não perca a oportunidade. Ontem nós tivemos salvação aqui também. Eu quero convidar o meu irmão que entregou sua vida a Jesus ontem aqui com a esposa. Vem cá. Cadê? Vem cá. Vem aqui também. Esse momento. Dê um grande aplauso ao Senhor. Ontem no final vocês já tinham ido embora. Só tinha eles dois na igreja. Ele entregou a vida a Jesus Cristo. Tem mais alguém, alguma pessoa que queira entregar sua vida a Jesus aqui nesse lado? É sua hora. Esse é um momento precioso, um momento poderoso. Tem mais alguém que queira? Não? Estenda suas mãos para cá. Cadê o pastor? Cadê o pastor Heber? Está aqui? Pastor Heber, você pode conduzir eles em confissão ao Senhor Jesus? Se aproximem aqui, queridos, por favor. Vocês podem colocar a mão nos seus corações, aqueles que estão entregando a vida a Jesus hoje. Repetir comigo, Senhor Jesus, hoje, publicamente, nós decidimos entregar a nossa vida a Ti. Te convidamos para ser o único e absoluto Senhor das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Escreve o nosso nome no livro da vida e nós Te serviremos para todo sempre. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, queridos, à família de Deus. Alegria.
Queremos agradecer aos apóstolos pela disposição, pelo carinho, de ter aceito o convite nosso de estar aqui conosco nesses 3 dias. E diante da igreja nós queremos, representando a igreja, como a gratidão do nosso coração não tem preço, mas tem um valor. E nós queremos passar a mão de vocês, por favor, casal. É só uma lembrancinha, mas que tem um valor grande no nosso coração. Muito obrigado. Pastor Hélio. Você pode estender suas mãos para cá, por favor? Quantos aqui foram abençoadíssimos esses dias? Amém. Então repita comigo: Pai, que a mesma bênção derramada sobre nós esses dias repouse sobre o apóstolo Roque e a apóstola Deja e a sua família 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Eu queria chamar aqui toda a equipe do Ministério de Famílias, por favor, para subir aqui. Bota um motorzinho na perna e vem rapidinho. A gente já está terminando, mas eu queria que a gente tivesse a oportunidade de orar por esses queridos. Nós temos um ministério de famílias na nossa igreja muito abençoado, que trabalha e sonha com famílias. Esse congresso aqui é fruto disso. E nós não podemos terminar esse tempo sem declarar a bênção do Senhor sobre cada um deles, que são tão preciosos para nós. Ninguém me avisou que eles iam estar de preto, não. Me deu vontade de vir todo de preto hoje. Só faltou colocar uma gravata. Que com essa é roxo, lilás, que negócio é esse? É isso aí mesmo. Mas eu estou vestido na pegada do Ministério de Famílias. Vocês que estão aqui, abram suas mãos, como quem está recebendo, e a igreja também. Estenda as suas mãos para cá. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pela bênção de sermos igreja juntos. E queremos como igreja agradecer pela vida desses preciosos irmãos que têm sonhado com famílias e trabalhado por famílias. Nós estendemos as nossas mãos e declaramos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre cada um deles. Que eles sejam renovados e ampliados na sua presença. Que novas porções de unção sejam derramadas sobre eles. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor continue os capacitando para o serviço do ministério na tua casa. Oramos para que todos eles tenham um casamento ajustado, uma família ajustada, próspera, saudável, que seja referência para a sua igreja. E os abençoamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, irmãos. Que bênção poder contar com os irmãos por todo o empenho, por todo o trabalho. Uma equipe que se virou aí nos 30 para ter esse momento. Muito obrigado. Viu, querido? Deus abençoe. Setembro está chegando. E eu queria aproveitar para casamento coletivo em novembro. Queria aproveitar para dizer a você que em setembro nós teremos nosso encontro de casais e surgiram algumas vagas. Então, se você não se inscreveu ainda, não começou porque já tem gente pagando aí já há uns 3 meses. Mas se você ainda não se inscreveu, eu quero dizer para você que surgiram algumas vagas e você pode ir conosco
nos procure qualquer irmão dessa equipe aí, dê seu nome, a gente vai te orientar direitinho para que você possa estar conosco lá em setembro, lá no Resort Paraguaçu, e será uma grande bênção. Teremos lá o nosso apóstolo Luciano e Simone, eles são de Feira de Santana, vão estar conosco lá. Esse congresso aqui só foi um tira-gosto, para você sentir o que Deus tem para nós. E lá, Deus continuará derramando mais sobre nossas vidas. Amém? É lógico, com toda aquela estrutura de lazer, de você estar com o seu amor no seu apartamento, lá, sua suíte, lá, sexta, sábado e domingo, é imperdível, irmão. Faça esse investimento e você será grandemente abençoado. Amém? E a palavra é essa mesmo, investimento. Casamento é lugar de investimento. Então, se preparem, porque Deus tem mais para você. Pode sentar, queridos, rapidinho. Eu quero só fazer alguns agradecimentos aqui, porque nós estamos encerrando o congresso, assim, com chave de ouro. Foi bênção tremenda. Louva a Deus pela vida dos apóstolos, né, que moram no nosso coração, e eles sabem disso, né? E nós somos muito gratos a Deus por esse tempo que nós passamos aqui. Mas eu quero também agradecer, porque não seria possível também se não houvesse um trabalho conjunto, não só da equipe de família, mas o pessoal da música, da dança, intercessão, ministério infantil, que está lá embaixo com algumas crianças, segurança, cantina, né? E nós somos muito gratos a vocês por isso também. Queremos também, mais uma vez, agradecer aos irmãos que abençoaram os casais, né? A Morena Rosa Concept, a Fátima Decor, Veneto Restaurante, Panda Restaurante, a Seven, o Espaço Terapêutico Imersão Psi, as psicólogas Sandra Palmeira e Luciene Araújo, a Diferente Imagens Fotografia e a RS Semijoias. Deus abençoe vocês poderosamente, que vocês possam colher a semente que vocês plantaram na vida de cada casal, de cada família. Deus os abençoe. Queridos, antes da gente encerrar, foi falado aqui que a filha do apóstolo, Ruth, está lá fora com uma mesinha, vendendo brigadeiros, semijoias. Eu queria dar um conselho para você, principalmente para você que é pai e tem orado pela vida dos seus filhos, a você fazer uma semeadura nessa noite na vida de Ruth, uma semeadura profética. Nós temos aqui uma menina completamente comprometida com o Senhor, está vendendo brigadeiros, semijoias, para ir para um encontro de filhos de pastores. Então, você fazendo uma semeadura na vida dela, você pode ter certeza que o Senhor vai receber isso não só como um dinheiro que está sendo entregue, mas como uma oração. Dizer, Senhor, estou semeando na vida de Ruth em prol também dos meus filhos, da edificação dos meus filhos na sua presença. Assim como essa menina é tão dedicada ao Senhor, eu quero que os meus filhos sejam como ela, um testemunho, um exemplo. Você pode até não querer levar brigadeiro para casa, você pode até não querer comprar semijoia, mas se você pode, se você tem dinheiro na carteira, não passe pelaquela porta sem deixar uma semeadura na vida dessa menina. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Só mais um agradecimento, queridos, aos irmãos queridos que doaram para a cantina, viu? Foi bênção de Deus tremenda, que o Senhor também continue abençoando vocês mais e mais. Amém? Vamos ficar de pé? Você foi abençoado nesses 3 dias? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, vamos para nossas casas, né? Levando essa gratidão no coração, né? Para que o Senhor continue derramando mais e mais sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua casa, amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos. Louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Nós somos gratos a Ti, Deus, por esses 3 dias maravilhosos que passamos na Tua presença. Te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia que tem nos seguido todos os dias das nossas vidas.
E nós queremos levar, Deus, em nossos corações cada semente, cada palavra que foi liberada, Senhor, e vivermos o tempo da bênção, o tempo do cumprimento da Tua promessa sobre as nossas famílias. E nós somos gratos ao Senhor, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, leva-nos em paz e segurança, guarda cada um de Teus filhos, guarda os casamentos deles, aqueles que também estão em casa, que eles também sejam abençoados de forma tremenda. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Ide em paz e Deus abençoe. Amém. Os sorteados, procura aí que Suelen agora lá no fundo, viu? Para você dar o seu nome, telefone, tudo direitinho e receber as orientações. Deus abençoe.